Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos então aprender um pouco sobre representação de números binários em ponto flutuante. Vamos utilizar então a norma chamada I30754. Essa norma ela vai surgir então para fazer exatamente a padronização de como a gente pode representar números binários na forma exponencial para poder representar números grandes, né? E essa norma ela, então vai representar a princípio números com 32 ou 64 bits. Quando a gente vai trabalhar com 32 bits, a gente vai ter o primeiro bit representativo do sinal, a gente vai ter depois 8 bits que representam o expoente, então aqui pode ser um número de 0 até 255, e depois vem a mantissa, aí com os outros 23 bits. Quando a gente trabalha já com 64 bits, então também vai ter o primeiro bit, que é para indicar sinal, 0 positivo ou negativo, vai ter um expoente aí com 11 bits, e depois então a mantissa aí com uma precisão bem maior. Então vai poder representar, além de números maiores, vai ter um expoente bem maior, mais precisão também na mantissa. Para a gente entender, vamos só revisar um pouquinho de números do formato exponencial. Na base 10, então, por exemplo, o número 15,678, ele poderia, 15.678 na verdade, né? Ele seria representado como o número 1,5678 vezes 10 na 4. Então a nossa vírgula, a princípio, estaria aqui, né? Então, como a gente aprendeu lá, quando a gente estudou física, a gente estudou fazer representação, né? Quando a vírgula anda para a esquerda, então vão dar uma, duas, três, quatro casas. Então, com isso eu estou representando 1,5678. Se eu diminuir o número 4 casas, eu vou aumentar o expoente 4 vezes, né? 10 na 4. Então isso aqui é uma revisão, né, só para a gente fazer um comparativo da base 10 com a base 2. Se eu tenho aqui um número da base 2, então se eu estou com esse número aqui, 1, 0, 0, 1 na base 2, e eu também posso representar ele correndo a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então esse aqui seria o número 1,10011 vezes 2 na 5, porque aqui a minha base é 2, aqui a base é 10, né, a gente põe 10 na 4. Aqui como a base é 2, seria 2 na 5. Ok? Então, traçado esse comparativo, a gente pode entender um pouquinho melhor como representar os números na base binária. A norma prevê alguns números que são normatizados. Por exemplo, o número 0, ele vai ter o mais e menos zero, porque o sinal pode mudar, mas sempre que eu botar o expoente 0 e a mantissa 0, esse número vai representar o 0. Tá? É um caso especial. São esses 4 casos especiais aqui, né? E depois um número qualquer fica nesse primeiro caso. No número normatizado normal, ele vai ter o sinal, sempre vai ter o sinal 0, 1, né? Vai dizer se é número positivo, 0 e 1 negativo. E o expoente, ele vai de 1 até o número máximo menos 1. O que é o número máximo? O máximo, quando eu estou trabalhando com 32 bits, a gente viu que a gente tinha um expoente de 8 bits, né? 8 bits é 255. Então, o nosso número de expoente ele vai de 1 até 254. E a mantissa pode ser qualquer número, tá? Também existe uma definição para o número infinito, que seria o expoente máximo, ou seja, 255 no expoente, e a mantissa 0. Se tu quer representar alguma coisa que não é um número, também tu vai botar o expoente máximo, 255, e a mantissa qualquer coisa diferente de 0, que significa, tem um significado que é not a number, né? E um número não normatizado, que seria o expoente 0, e uma mantissa diferente de 0. Então, o que é mais comum para a gente trabalhar seria a representação do 0, né, que seria tudo 0, ou o primeiro bit 1 e o resto tudo 0. Então, para saber se um número deu 0, o resultado deu 0, uma subtração deu 0, é só tu olhar o expoente e a mantissa, todos os bits têm que ser 0. O sinal não importa. E na normatização, aí, então, vai ter os números. Então, que eles vão de 1 até 254. No nosso caso, eu estou pensando em 32 bits, né? E 2047 eu vou estar trabalhando com 64 bits. E a mantissa pode ser qualquer número. Olhando na norma, então, como é que ficaria a representação disso? O número seria menos 1 elevado no expoente,
Então, menos 1 elevado, desculpe, no sinal. Então, se o sinal for zero, qualquer número elevado a zero daria um 1 aqui, né? E se aqui o sinal for 1, menos 1 elevado a 1 daria menos 1. Então, se eu botar um zero no sinal, isso aqui vai virar um número positivo. Se eu botar um 1 aqui, isso aqui vai virar menos 1, ou seja, o número vai ficar negativo, tá? O expoente, na verdade, é 2 no expoente. Vou arrumar isso aqui, tá? Desculpe. Vezes 2 elevado no expoente. Arrumando em tempo real. Estamos no slide 25. Tá? 1 mais a mantissa, então 1 mais toda essa quantidade de bits que vem aqui, esses 23 bits, então é 1 mais vírgula o que vem essa mantissa, tá? E 2 elevado no expoente, que seria esse número aqui, tá? Então a mantissa vai representar somente os números que vêm depois da vírgula, tá? E o expoente representado se somando 127, no caso 32 bits, tá? Então esse expoente aqui, eles criaram uma regra que eles chamam de peso, que é tu pegar os números, qualquer número que eles sejam, positivo ou negativo, e tu vai somar 127 nele para fazer representação. Ok? Dessa forma, tu vai sempre ficar com um número positivo no expoente. Para a gente entender um pouquinho melhor, se a gente pegar um expoente de 8 bits, tu vai ter uma resolução, considerando esse expoente positivo, vai ser ao máximo o número seria mais 128 e o menor seria menos 126. Tá? Com esse expoente aqui, eu tenho que representar tanto números positivos quanto negativos, né? Então, eu quero ter números pequenos e números grandes. Então, o expoente ele pode ser um número negativo. Se ele for um número negativo, ele ficaria representando o número menos 126, obviamente, no sistema de comprimento de 2. E se o expoente fosse positivo, ele vai representar o número 128, seria o nosso maior número. Então, para simplificar as comparações, sempre vai ser somado 127 no expoente. Então, o menor expoente, que é menos 126, quando tu somar mais 127, vai ficar o número 1. E o maior expoente, quando ele é 128, tu vai representar ele por 255. Ok? Com isso, então, eles usam essa norma, né? Depois que a gente for aplicar na prática, a gente vai ver que isso aqui é mais simples, né? Mas eles fazem isso para que, num sistema de comparação, tu possa rapidamente identificar se o expoente é maior ou outro. Tu quer comparar, por exemplo, dois números, quer ver se A é maior que B. A primeira coisa que tu pode fazer é ver o sinal. Então, se o A é um positivo e o B é um número negativo, obviamente tu vai saber que o A é maior porque ele é positivo. Fora isso, depois tu compara o expoente. Quem tem o maior expoente, tu vai rapidamente ver que aquele número que tem maior expoente é um número maior. E aí, então, tu pode fazer simplesmente comparando os bits daqui para a direita, né? Já que todos eles são representados de uma forma com peso. Se tu tivesse uma representação com números positivos e negativos, o número negativo ele começaria com 1 aqui, e aqui teriam todos os bits invertidos, que a gente viu no comprimento de 2, né? Seria um pouquinho mais complicado de fazer as comparações. Então, vamos ver um exemplo que vai ficar um pouco mais fácil a gente ver, né? Então, eu representei de novo aqui o nosso número, e aí vamos considerar assim, ó, dado o número abaixo, representado na norma, que número é esse em decimal? Então, foi dado esse número aqui. Então, a gente sabe que o primeiro bit é o sinal, depois vem 8 bits da expoente e os 23 bits da mantissa. Então, o sinal 1 indica que o número é negativo. O expoente, que a gente vê aqui, ele é o número 128, mas ele está representado com o peso 127, então eu vou ter que tirar 127. Então, eu vi aqui, esse aqui é o número 128, vou retirar 127, vai sobrar 1. Então, o meu expoente, na verdade, é 1. Ok? E a mantissa é tudo que vem depois da vírgula. Então, eu tenho 1, vírgula, aí todos os demais bits. Aí, todos esses bits aqui, eu vou copiar para cá. 0, 1, 0 e um monte de 0, né? Vezes 2 elevado na 1, que é o nosso expoente. Então,
menos 1,01 vezes 2 na 1, eu posso simplesmente pegar e deslocar minha vírgula para cá, que eu vou achar o número menos 10,1 representado em binário. Que esse aqui a gente sabe que é o número 2 e que o primeiro que vem depois da vírgula é o 0,5. Então esse aqui é o número menos 2,5. Ok? Vejamos então outro exemplo. Dado esse número aqui, vamos tentar representar ele na forma em decimal. Então, começando, o nosso número começa com 0, a gente vê que é um número positivo. Analisando o expoente, a gente vê que esse aqui é o número 119, e a gente vai retirar o peso, né, que é 127. Então, vai fazer 119 menos 127. Vai dar o resultado menos 8. Esse aqui, então, é o nosso expoente, tá? E a mantissa é tudo que está depois da vírgula. Então, é 1, e aí esse é o valor da mantissa. Vamos ficar então com a representação mais 1,1101 vezes 2 na menos 8, que é o expoente. Então, a gente também pode fazer isso aqui e correr a vírgula para cá para facilitar a nossa conversão. Então, por exemplo, eu posso correr a vírgula 1, 2, 3, 4 vezes, e a gente vai ficar com esse número aqui, né? 11, 10, 1. Como eu aumentei esse número, vou ter que reduzir o expoente, certo? Para representar a mesma coisa. Então, se eu correr a vírgula 4 vezes, vou ter que diminuir 4 vezes o meu expoente, tá? Então, vai ficar com o expoente 2 na menos 12. Fazendo uma conversão simples, a gente vê que isso aqui é o número 29, em decimal, e o 2 na menos 12. Se a gente quiser achar um número exato, né, é só fazer 2 elevado a menos 12 com a calculadora, multiplica por 29 e a gente vai chegar nesse que é o número que a gente quer representar. Ok? Para fazer a conversão contrária, vamos fazer um outro exemplo. Vamos representar, por exemplo, o número 15 na norma. Como é que faria? Então, o número 15 em binário está aqui representado. Passando por uma notação exponencial, a nossa vírgula que está aqui, a gente vai correr ela 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. A vírgula vem para cá, e aí o nosso expoente passa a ser 2 na 3. Então, para fazer a representação, a gente vai começar, como é um número positivo, nós vamos começar com o 0. Vamos achar o expoente agora. Como é que é o nosso expoente? O nosso expoente aqui, a gente estava com ele representado com 2 na 3. Para passar para a notação, nós temos que somar mais 127. Então, vamos somar 3 mais 127, vai dar 130. Passando para binário, é esse número aqui, né, que é o 128 mais o 2. Esse aqui é o valor que vai no nosso expoente direto. Tá? E a mantissa? A mantissa é tudo que foi depois da vírgula, que é o número 1, seguido depois de quantos zeros quiser, né? Que é o nosso caso da mantissa. Vamos preencher tudo com 0. Tá ok? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar o número menos 0,625. Então, passando o 625 para binário, a gente vai ter o 0,5 mais o 0,125, que é esses dois números aqui. Então, o número 0,65 a gente aprendeu na aula passada, representamos ele dessa forma. Tá? Representando numa notação exponencial, a gente vai ter, então, correr a vírgula para cá, 1,01, e aí, como a gente aumentou esse número, tem que diminuir o expoente, vai ficar com o expoente 2 na menos 1. Então, como a gente quer representar um número negativo, nosso sinal vai começar com 1, 1. A mantissa vai ser tudo que tem depois da vírgula, 0, 1 e depois tudo 0. Então, está aqui a nossa mantissa. E o nosso expoente é o número menos 1, vou somar mais 127, vou aqui no número 126. E está aqui ele, então, representado o nosso número. Então, o nosso número completo vai ser o 1, o 126 e depois a mantissa, que é 0, 1. Ok? Não é muito difícil, requer um pouco de prática, treino e atenção, e vocês vão conseguir sempre fazer essas representações. Deixo esse exercício, então, para vocês entregarem e valer como presença de aula, né? Entreguem no próprio Moodle, eu vou deixar o link para vocês fazerem essa entrega e valer como presença na aula. Vai depois ter uma avaliação desse capítulo aí, então com as conversões e tudo mais, vai ter essa parte junto.
tá bom? Sucesso para vocês aí e fico no aguardo dos exercícios. Abraço, até mais.